Bom dia, pessoal. Vamos dar seguimento ao nosso curso, aula 5 do curso de Química Geral para Engenharias. Bom, até o momento a gente tratou de aspectos básicos, da ideia de mol, de como trabalhar com essa quantidade para a gente conseguir identificar o que está acontecendo em reações químicas. Chamo a atenção de vocês que a gente desenvolveu algumas ferramentas para os cálculos, em particular utilizando a regra de 3, as fórmulas. Grande parte dos problemas a gente consegue resolver seguindo passo a passo e utilizando algumas fórmulas que vão ser bastante importantes. Então, o que a gente tinha comentado anteriormente, escrever a reação corretamente, balancear ela, encontrar a estequiometria correta e eventualmente trabalhar com alguma dessas fórmulas. Número de mols é massa dividido pela massa molar, densidade de uma substância é a massa daquela substância dividido pelo volume da substância, molaridade, concentração molar é igual ao número de mols dividido pelo volume da solução. Então a gente já sabe como trabalhar com as coisas, trabalhar com as reações, trabalhar com os compostos. A gente ainda não compreende muito bem por que os compostos são da forma como são, por que os átomos se associam da forma como se associam os compostos que a gente viu. Por exemplo, na molécula de ácido sulfúrico, porque a gente tem 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênios, e não 3 hidrogênios ou 4 hidrogênios, e assim por diante para as outras moléculas. Além disso, a gente nota uma semelhança estrutural entre diferentes moléculas, por exemplo, cloreto de sódio, cloreto de potássio. Os dois são cloretos, um de sódio e outro de potássio. Agora a gente não enxerga uma espécie desse tipo aqui, por exemplo, KCl2, ou seja, quando o cloro se une ao potássio, é sempre na proporção 1 para 1. Nunca 1 para 2 é observado na natureza. Por que não acontece dessa forma? Assim como a gente trocou o cátion, o primeiro elemento aqui, de sódio para potássio, a gente pode trocar o segundo elemento, o que a gente chama de ânion, de cloreto para fluoreto, por exemplo, e ainda continua tendo um composto que existe na natureza. A proporção não é necessariamente 1 para 1, a gente nota que no caso do sódio com enxofre, a proporção é de 2 átomos de sódio para 1 átomo de enxofre. Então, o que explica essa diferença de comportamento e as diferentes razões com que os átomos se ligam? Para isso a gente vai ter que voltar um pouco, falar novamente de modelos atômicos, o último modelo atômico de Bohr, falar um pouco de entendimento quântico da matéria. A partir desse conhecimento a gente consegue entender por que a distribuição eletrônica acontece da forma como ela acontece. Provavelmente vocês se lembram do ensino médio, 1s2, 2s2, 2p6, assim por diante. Conhecendo distribuição eletrônica, a gente pode falar de propriedades periódicas. Raio atômico, eletroafinidade, energia de ionização são propriedades que variam de forma periódica ao longo da tabela. Conhecendo propriedades periódicas, a gente consegue entender melhor como as ligações químicas se dão, covalentes, iônicas, metálicas, porque elas acontecem na proporção que a gente observa na natureza. Então tem todo esse caminho a ser percorrido até a gente chegar na resposta que a gente está procurando. Lembrando de onde a gente tinha parado, a gente tinha falado a respeito do modelo de Rutherford e até mesmo em aula pessoas sugeriram que tinha uma certa instabilidade associada a esse modelo. Primeiro do núcleo, muitas cargas positivas próximas uma da outra. Aqui já está associado com teoria nuclear, forças fortes e forças fracas de interação entre os núcleos. A gente não chega a abordar aqui no curso. Outra questão de instabilidade é a respeito do elétron próximo dessa carga positiva. A tendência dele, que a gente esperaria, é a seguinte: se ele tivesse parado no espaço, a tendência dele é com o tempo decair até o núcleo. Além disso, se ele tivesse em movimento, pelas equações de eletromagnetismo, a tendência dele seria espiralar até o núcleo
gradualmente perdendo energia na forma de radiação. Ou seja, essas duas situações resultam no modelo que é instável. O elétron não fica numa órbita estável ao longo do tempo. Então existe algum problema aí que precisa ser solucionado. Quem criou as bases para o novo modelo foi esse conjunto de cientistas. É um grande time de cientistas. A gente inclui aqui Einstein, Marie Curie, Planck, Schrödinger, entre outros. Eles nos mostraram o entendimento atual que a gente tem a respeito do átomo. Para falar um pouco a respeito desse entendimento, a gente tem que trazer a situação de que, além de matéria, a gente tem ondas no universo, luz. Assim como a gente consegue encontrar a luz do sol, a luz que emana de uma televisão, por exemplo, existem diferentes tipos de ondas. Aqui a gente traz diferentes categorias de ondas possíveis: raios gama, raios X, ultravioleta, visível, infravermelho, microondas e ondas de rádio. Da ponta esquerda para a ponta direita, que a gente nota que está aumentando a distância entre diferentes vales, por exemplo, aqui da onda, que é o que a gente chama de comprimento de onda. Então, aqui do lado da esquerda o comprimento de onda é pequeno, aqui do lado direito o comprimento de onda é grande. Alternativamente a gente pode falar de frequência também, frequência em Hertz. Aqui a frequência é elevada, aqui a frequência é baixa. Lembrando que aqui na escala do visível a gente pode separar ainda em cores, uma escala que vai do azul até o vermelho. O vermelho tem um maior comprimento de onda, o azul tem um menor comprimento de onda. A ideia de luminosidade, calor, radiação a partir de um corpo isolado é o que a gente chama de radiação do corpo negro. É a radiação emitida por um corpo que tem uma certa temperatura. O nosso Sol, por exemplo, ele tem uma certa temperatura e ele emite radiação baseada nessa temperatura que ele possui na sua superfície. O perfil de emissão de radiação segue essas curvas aqui. Então aqui a gente nota diferentes curvas para diferentes temperaturas do corpo. Aqui os eixos são intensidade versus comprimento de onda. Então o que a gente nota? Com o aumento da temperatura do corpo, a posição de máximo aqui dessas curvas é deslocada para a esquerda, ou seja, diminui o comprimento de onda, consequentemente aumenta a frequência. Através dessa expressão aqui a gente consegue correlacionar a frequência da radiação, velocidade da luz e o comprimento de onda daquela radiação. Por isso que o Sol tem a cor amarelada que a gente observa, porque a temperatura dele, de 6.000 Kelvin, faz com que o máximo de emissão de radiação seja justamente aqui na faixa do amarelo, por isso que ele aparece amarelo para a gente. Mesma coisa acontece numa chama, por exemplo. Uma chama a gente tem uma reação de combustão, um comburente, por exemplo, metano, etano, propano, entra em contato com oxigênio. Essa é uma reação exotérmica, libera bastante calor. Os gases aquecidos liberam radiação, liberam luz. Quando a combustão é incompleta, como a gente está vendo aqui, do lado esquerdo, a combustão incompleta não libera tanto calor, consequentemente a temperatura não vai ser tão alta. Por isso que a gente vê deslocado aqui mais para o amarelo, cores com comprimento de onda maior. Já quando a combustão é completa, libera bastante calor, a gente vê um deslocamento para a esquerda, comprimentos de onda maior associado com uma temperatura maior. Essa é uma imagem de infravermelho. Lembrando, todos os corpos eles emitem radiação. Só que a gente só vai conseguir enxergar corpos que emitem radiação na frequência do visível.
Agora, o ser humano, por exemplo, ele tem uma certa temperatura. Ele emite radiação, só que essa radiação é no espectro do infravermelho. Essa região aqui de comprimento de onda. Então a gente precisa de um equipamento especial para conseguir identificar a radiação emitida pelo ser humano. No momento que essas curvas foram observadas, não se tinha um modelo adequado para a representação dela. O que se esperava era o seguinte, que a intensidade da radiação sempre aumentasse com a diminuição do comprimento de onda. Ou seja, os modelos da época não previam esse decréscimo com a diminuição do comprimento de onda. Quem explicou o fato da curva ter esse componente de decréscimo aqui, quando a gente diminui o comprimento de onda, foi Planck. E ele explicou essa situação identificando que a radiação ela não trabalha com uma quantidade contínua de energia. Na verdade, o que explica melhor o comportamento dela é o fato dela interagir com matéria através de pacotes de energia. Cada um desses pacotes de energia, esse valor de energia está associado com uma determinada frequência, a frequência da radiação eletromagnética. Lembrando que frequência é igual à velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. Então, conhecendo essas grandezas, a gente consegue calcular a energia associada a uma certa onda. H é chamada constante de Planck. Tem esse valor 6,6 vezes 10 a menos 34. Nota que é um valor muito pequeno. Isso faz com que a diferença de energia entre um pacote e outro seja muito, muito pequena, de tal forma que a gente não consegue observar em escalas macroscópicas. Apenas quando os objetos são muito pequenos é que eles vão desviar do comportamento que a gente observa no nosso dia a dia. A importante conclusão desse estudo de Planck é de que os valores de energia eles não são contínuos, mas são discretos. É como se os valores de energia variassem na forma de uma escadinha para todos os materiais, para todas as radiações. Outro experimento que motivou novas descobertas na época de 1900, nessa época, foi o experimento do efeito fotoelétrico. Como funcionava esse experimento? A radiação era direcionada até uma placa de metal. Se a radiação tivesse energia suficiente, ela conseguia ejetar os elétrons dessa placa de metal. Os elétrons vão sair com uma energia. Essa energia guarda a relação com a radiação que foi utilizada para fazer a excitação. Um gráfico típico desse experimento é esse daqui. A gente tem a energia do elétron excitado versus a frequência de excitação, a frequência da onda utilizada. O que se esperava desse experimento até o momento? Que a partir do momento que você ilumina uma superfície, já deveria ter elétrons sendo ejetados. Só que a gente observa, na verdade, é o contrário. A gente precisa de uma energia limite, uma frequência limite, para conseguir ejetar o primeiro elétron, o segundo elétron. Ou seja, a radiação ela precisa ter uma certa frequência, um certo comprimento de onda necessário para conseguir fazer a ejeção. Se a frequência for menor, não vai ter nenhum elétron ejetado. Além disso, a energia cinética do elétron ejetado ela não depende da intensidade da radiação. Ou seja, se a luz for mais forte ou mais fraca, isso não influencia a velocidade do elétron ejetado. A única coisa que influencia é, novamente, a frequência da radiação. Quanto maior a frequência, maior a energia do elétron ejetado. Quem propôs um modelo, um entendimento para esse experimento foi Einstein. Einstein propôs que a radiação eletromagnética, quando ela interage com a matéria, ela interage através de pacotes de energia. De novo, a ideia de pacotes de energia que Planck tinha introduzido, também chamado de quanta
de energia. Cada um desses pacotes possui uma energia característica e quantizada, ou seja, ela só pode variar de passos em passos, ela não tem uma variação contínua. Esse pacote de energia é conhecido como fóton para a radiação eletromagnética. Fóton é como se fosse uma partícula associada à luz. E a expressão que Einstein utilizou para definir a energia desses pacotes é a mesma que Planck utilizou. Então, energia igual H, constante de Planck, vezes a frequência da radiação. Dessa forma, quanto maior a frequência da radiação, maior a energia do pacote. Imagina aqui, esse pacote de luz bate aqui no metal, interage com o elétron, ele precisa de uma certa energia, uma energia suficiente para conseguir arrancar o elétron daqui, porque o elétron está estável. Então, só pacotes de energia que têm uma energia suficiente vão conseguir arrancar esse pacote. Além disso, o que sobrou, a diferença entre a energia do pacote e a energia de ligação do elétron, vai ser a energia cinética do elétron. Por isso que ela depende da frequência e não da intensidade da radiação. Tudo isso indica para a gente que a luz se comporta como partícula quando ela está interagindo com a matéria. Né? Será que o contrário verdadeiro também? A partícula talvez possa se comportar como onda em algumas situações? Para avaliar isso, a gente chama a atenção de alguns experimentos que estavam sendo desenvolvidos na época e que hoje já tem uma nomenclatura moderna, é o que a gente chama de espectroscopia atômica. No experimento de espectroscopia atômica, o que é feito? A gente tem aqui uma intensidade de luz, aqui a gente tem uma chama, nessa chama a gente vai adicionar os materiais que a gente tem interesse em identificar. Essa luz passa através da chama, sofre interação com a matéria que está aqui no meio, e a luz que está saindo aqui vai ser diferente da luz que entrou. A luz que sairia se não tivesse nenhuma matéria ali no meio seria o espectro contínuo de luz, como a gente observa aqui. Só que quando a gente faz esse experimento, a gente observa um espectro desse tipo aqui, um espectro de absorção, que a gente nota que tem alguns valores de frequência aonde não tem radiação chegando aqui, ou seja, nesses pontos aqui ocorreu a absorção de radiação. Alternativamente, a gente pode medir só o que é emitido pelas partículas que estão aqui. O que a gente observa são essas linhas aqui de emissão, que correspondem exatamente com as linhas de absorção. O que isso indica para a gente, começa a indicar, lembra que frequência está associada com energia. Então isso indica para a gente que os elétrons dentro do átomo, eles não podem ter qualquer valor de energia, só valores quantizados de energia, alguns valores próprios. Além disso, cada elemento diferente vai resultar numa sequência de linhas diferentes. Aqui a gente vê as linhas para hidrogênio, para hélio, neônio, mercúrio. Conforme a gente aumenta o tamanho do átomo, o número de prótons e o número de elétrons, a gente começa a observar um maior número de linhas. Aqui a escala. Número de onda, comprimento de onda de 400 nanômetros até 700 nanômetros. Existe uma equação simples que correlaciona as diferentes bandas observadas nesses experimentos. E a equação que correlaciona essas diferentes bandas é essa equação de Rydberg. 1 dividido pelo comprimento de onda é igual a constante de Rydberg vezes 1 dividido por n1 ao quadrado menos 1 dividido por n2 ao quadrado. Ou seja, a gente tem aqui a diferença entre dois supostos níveis de energia, N1 e N2. O comprimento de onda vai ser associado a essa diferença do inverso do quadrado dos números. Então, o que essa equação mostra para a gente é uma ideia que a gente chama de quantização. Por que os valores aqui aparecem
em linhas bem definidas, porque eles seguem diferenças de números que sofrem variações de 1 em 1, ou seja, são números inteiros. N1 é 1, 2, 3, 4. Mesma coisa com N2, 1, 2, 3, 4. Então, a combinação entre eles só pode dar valores que são discretos, ou seja, variam na forma de escadinha, ou há uma variação contínua. Isso sugere para a gente que a energia nos átomos é quantizada também, ou seja, ela só pode variar de forma quantizada e não de forma contínua. Quem utilizou todas essas ideias para propor um novo modelo atômico foi Bohr. Vou ler aqui os postulados dele. No átomo, somente é permitido ao elétron estar em certos estados estacionários, sendo que cada um deles possui uma energia fixa e definida. Então aqui já dá a ideia de quantização e energia fixa para cada um desses estados do elétron. Quando um átomo estiver em um destes estados, ele não pode emitir luz. No entanto, quando o átomo passar de um estado de alta energia para um estado de menor energia, há a emissão de um quantum de radiação, cuja energia H-ni, H vezes a frequência, é igual à diferença de energia entre os dois estados. Esse segundo postulado aqui explica as linhas de emissão que a gente observa aqui, ou seja, essas linhas de emissão que a gente observa no experimento de espectroscopia atômica estaria associada com o elétron passando de um nível de energia maior para um nível de energia menor. Essa diferença de energia é liberada na forma de radiação. E vice-versa. O elétron pode absorver radiação se ele passar de um nível de energia baixo para um nível de energia maior. Se o átomo estiver em qualquer um dos estados estacionários, o elétron se movimenta, descrevendo uma órbita circular em volta do núcleo. Esse postulado depois foi retirado, mas por hora ele funcionou. Os estados eletrônicos permitidos são aqueles nos quais o momento angular do elétron é quantizado em múltiplos de h sobre 2π. Aqui entra a quantização no elétron. A partir da quantização do momento angular, todos os outros valores associados ao elétron no átomo vão ser quantizados também, inclusive dá origem a energias quantizadas. Essa é uma descrição pictórica do entendimento de Bohr a respeito do átomo. Aqui a gente tem os diferentes níveis de energia. O elétron, em um dado nível de energia, o nível que a gente chama de fundamental, aquele de menor energia, ele segue uma órbita estável, ele tem estabilidade nesse nível. Ele pode eventualmente passar para um nível de energia maior se ele absorver um fóton, absorver radiação eletromagnética. Então, notem, saiu de um nível menor de energia, N=2, foi para um nível maior de energia, igual a 3, com absorção de fóton. Da mesma forma, ele pode sair desse nível de energia maior, voltar para o nível de energia menor, liberando o fóton de radiação. Bom, esse modelo explica tudo que os modelos anteriores explicavam. Então, o entendimento do átomo continua o mesmo, ele tem um núcleo, tem elétrons ao redor, mas tem características novas, que é a ideia de quantização do elétron, do momento angular do elétron, das energias do elétron no núcleo. Ele vai explicar as transições espectrais observadas no experimento de absorção atômica. Ele explica a origem das cores no mundo. Como que ele explica a origem das cores? Quando a gente observa uma coloração esverdeada, como essa daqui, o que aconteceu? Um elétron, vamos tentar escrever aqui. Um elétron saiu de um nível de energia baixo, foi para um nível de energia elevado. Essa excitação pode acontecer, por exemplo, com a luz ultravioleta, a radiação do Sol. A radiação do Sol bate na superfície e ela excita os elétrons que estão naquela superfície. Na volta, os elétrons vão
voltar para o nível de energia inferior e aqui vai sair a radiação eletromagnética. Essa radiação eletromagnética vai ter uma frequência muito bem definida, que é dada pela diferença de energia entre o nível superior e o nível inferior. Como essa diferença de energia é muito bem definida, se ela cair na região espectral do visível, por exemplo, você vai enxergar esse objeto com uma certa cor. Então, se for a cor azul, significa que a diferença de energia aqui está associada com a energia da cor azul. Se for a cor vermelha, por exemplo, a cor vermelha ela tem um comprimento de onda maior. Ela tem uma diferença de energia menor. Então, essa diferença de energia aqui poderia corresponder à cor vermelha, por exemplo, enquanto essa diferença de energia aqui corresponderia à cor azul. Dessa forma, a gente consegue explicar por que os diferentes objetos têm as diferentes cores observadas. E vai introduzir a ideia de quantização do átomo, a ideia de que os níveis de energia dentro do átomo eles não são contínuos. O elétron não pode ter qualquer valor de energia, ele só vai ter alguns valores bem definidos. Bom, o modelo de Bohr foi um modelo intermediário, ele tem algumas deficiências, mas ele foi um modelo intermediário que introduziu a ideia de quantização. Hoje em dia, o entendimento atual do átomo passa pela ideia de função de onda, que é obtida através da resolução da equação de Schrödinger. O que isso significa? Significa que quando a gente pensa no elétron, quando a gente pensa no átomo, a gente fala de uma função de onda que vai representar as características do elétron no átomo. Por exemplo, a posição dele, e a partir da função de onda a gente consegue determinar outras características, como momento angular, velocidade média, posição média ao redor do núcleo. A equação de Schrödinger é esta aqui que a gente está observando, menos h cortado é h dividido por 2π, dividido por 2 vezes a massa do objeto, seria a massa do elétron, por exemplo, derivada segunda da função de onda com respeito à derivada ao diferencial segundo da posição espacial, mais uma energia potencial vezes a função de onda é igual a energia total vezes a função de onda. Esse termo aqui corresponde à energia cinética, isso daqui é energia potencial, isso daqui é energia total. Notem que guarda semelhança com o que a gente observa de comportamento macroscópico, né? A energia total é a cinética mais a potencial, só que ele tem essa representação aqui porque a gente está trabalhando com uma função de onda. Uma função de onda é um objeto matemático, uma função, assim como a gente tem a função x², por exemplo, ou x ao cubo, função de onda é uma função desse tipo também. O que a gente busca na resolução da equação de Schrödinger é encontrar a função de onda que faz com que essa igualdade aqui do lado direito e do lado esquerdo seja verdadeira. Ou seja, é um problema do tipo alto valor e alto vetor. O alto valor são os valores de energia, o alto vetor são as funções de onda encontradas que satisfazem essa igualdade. Provavelmente vocês já viram isso em algum curso de álgebra ou de cálculo mais avançado. O modelo simples que serve para a gente começar a entender a solução da equação de Schrödinger, ou entender como ela funciona, é o chamado partícula na caixa. Nessa situação, a gente tem um modelo desse tipo aqui. Então, entre a distância 0 e L, o potencial é igual a zero, ou seja, tem uma partícula aqui dentro potencial, energia potencial é igual a zero.
Do lado de fora, a energia potencial é infinita, ou seja, ele não consegue passar do lado de dentro para o lado de fora. Está preso aqui nessas regiões. Se a partícula se comporta como onda também, ela vai desenvolver comportamentos desse tipo aqui, comportamentos harmônicos. Pode ser o primeiro harmônico, o segundo harmônico, o terceiro harmônico. Nota que o importante aqui é que os nós, nesse valor aqui, ele tem que ser igual a zero. Igual no violão, quando você toca um violão, acontece um monte de coisa ali no meio da corda, mas nas pontas o valor é fixo, dado pela condição de contorno, que é aquela presilha que está segurando a corda do violão. Já que a função de onda só pode ter esses valores bem definidos de acordo com os harmônicos, ou seja, a gente tem uma condição de contorno muito bem definida, isso faz com que o comprimento de onda, que é dado aqui pelo comprimento de onda dessa variação, ele só vai poder ser múltiplo de certos valores n. Então, através do... notem que a quantização surge naturalmente a partir da condição de contorno. A mesma coisa vai acontecer para o átomo. Então, aqui a gente tem o modelo, os tipos de excitação, de funções que a gente observa. Essa função aqui é representada através de uma equação matemática. Qual que é? No caso da partícula na caixa, essa aqui, função de x. X é a posição ao longo dessa distância. Raiz de 2 sobre L vezes seno nπx sobre L. Isso é a autofunção. O autovalor correspondente, o valor de energia, é h quadrado n quadrado dividido por 8m L ao quadrado. O que a gente nota aqui? Os valores de energia não podem assumir qualquer valor contínuo, eles só vão ser múltiplos de n ao quadrado. Então aqui já surge naturalmente a quantização dos valores de energia. Por quê? Porque esse problema é um problema que já traz a quantização a partir da condição de contorno. Então, a partícula na caixa serve como modelo simples para a gente começar a entender essa ideia de quantização. Por que ela surge no átomo? No átomo, como funciona? É como se o elétron estivesse dentro da caixa. O elétron dentro de um átomo é como se fosse uma partícula dentro da caixa. Ele está ligado ao núcleo através de um potencial eletrostático, uma interação eletromagnética atrativa. Então isso é como se fosse uma diferença de potencial. Ele fora do átomo ele tem um potencial igual a zero, a distância infinita. Ele dentro do átomo tem um potencial menor devido à força de atração entre o núcleo e o elétron. Aqui a gente traz alguns exemplos mais elaborados. Em particular, uma coisa que falta descrever é o seguinte: a função de onda é a descrição do átomo, do elétron, da partícula, mas se a gente quiser encontrar as regiões onde a gente espera encontrar o átomo, ou o elétron, ou a partícula, a gente tem que elevar essa função de onda ao quadrado. Então, se você pegar essa função e elevar ela ao quadrado, a gente vai ter o que a gente chama de probabilidade de encontrar a partícula na caixa. Notem que para n igual a 1, a maior probabilidade de encontrar a partícula aqui no meio. Para n igual a 2, essas regiões aqui são as mais prováveis de encontrar a partícula. E assim por diante. Notem que aumenta o número de nódulos com o aumento desse valor de n. A mesma coisa vai acontecer com o elétron dentro de um átomo. Bom, vocês notaram que quando a gente resolve a equação de Schrödinger para a partícula na caixa, surge um número que a gente chama de número quântico, é um número que varia de 1 em 1, ou seja, só pode ter valores do tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6. O elétron no átomo é uma situação um pouco mais complicada, então em vez de ter um único número quântico descrevendo esse elétron, a gente tem na verdade 4 números quânticos. São eles: número quântico principal, é um número inteiro positivo, diferente de zero, ele vai dar valor da energia do elétron. Número quântico de momento orbital, positivo entre 0 e n-1. Número quântico orbital magnético,
valores entre menos L e mais L, lembrando que o L foi definido anteriormente, e o número quântico de spin, ms, que pode ter valores do tipo menos meio e mais meio. Que a gente não precisa entender em detalhes como funcionam esses números quânticos, é importante saber que a gente utiliza eles, essa distribuição de quantidades, inteiro positivo entre 0, n-1, menos L, mais L, faz com que a gente tenha a distribuição eletrônica da forma como a gente tem, ou seja, os diferentes orbitais com a quantidade de orbitais que a gente observa. Por exemplo, quando a gente tem um n igual a 1, o L só pode ter o valor de 0. Isso dá origem ao orbital do tipo 1s. E o orbital do tipo 1s vai ter o ml igual a 0. A gente só pode ter duas combinações possíveis lá. Então você pode ter um elétron com spin mais meio e um elétron com spin menos meio. Isso dá origem à camada K, a primeira camada. A gente estuda essas camadas aqui no ensino médio, provavelmente vocês se lembram. Quando o número quântico principal é igual a 2, a gente pode ter um número maior de combinações. O L pode assumir o valor de 0. Nesse caso, o ml é igual a 0 também. A gente tem um orbital do tipo 2s, de novo com mais meio e menos meio. Então, um orbital do tipo 2s. Além disso, com o número quântico principal 2, a gente pode ter o valor de L igual a 1. Isso daí vai dar origem aos orbitais do tipo 2p. O ml nessa condição pode variar de menos 1 até mais 1, passando pelo 0, sempre de 1 em 1. Cada um desses vai ter esses dois conjuntos associados. Então, 1, 2, 3, cada um deles tem duas posições de spin possíveis. Então, no total, a gente tem o valor 6. Se você somar esses dois aqui, nessa camada L, que corresponde ao número quântico principal igual a 2, a gente tem um total de 8 elétrons. E assim por diante. Sempre que a gente aumenta o número quântico, a gente dá a possibilidade de maiores combinações. A partir do momento que a gente entra no número quântico 3, a gente vai ter os orbitais 3s, cabem no total 2 elétrons, 3p cabem no total 6 elétrons e 3d cabem no total 10 elétrons. Aqui estão todos os valores, no total nessa camada a gente tem 18 elétrons. E número quântico principal 4, a diferença é que aparece mais um conjunto de orbitais aqui, são os orbitais F. Total são 14 combinações possíveis, 7 caixinhas possíveis, e a gente vai ter no total aqui 32 elétrons nessa camada N. Ou seja, os diferentes números quânticos obtidos da resolução da equação de Schrödinger para o elétron no átomo vai definir diferentes orbitais. Cada um desses orbitais tem um valor de energia diferente. E quando a gente fala de configuração eletrônica, escrever aquele 1s2, 2s2, 2p6 e assim por diante, o que a gente está fazendo? A gente está preenchendo os orbitais do menor nível de energia para o maior nível de energia. Além disso, os orbitais são regiões do espaço onde a gente consegue encontrar um determinado elétron. Aqui, para um átomo de um único elétron, a energia pode ser dada através dessa expressão simplificada. Então, a gente tem um multiplicador de energia, 13,6 elétron-volts, vezes Z é o número atômico, o número de prótons elevado ao quadrado, dividido por n ao quadrado, n é o número quântico principal. Nota que tem um valor negativo aqui. Isso significa o quê? Que todos os valores de energia aqui são negativos. São negativos por quê? Uma questão de convenção. Quando o elétron está totalmente afastado do núcleo, imagine o núcleo e o elétron muito afastado, lá numa posição infinita. Nessa condição, não tem nenhum tipo de interação entre o elétron e o núcleo. Então, a gente define essa situação como tendo uma energia igual a zero. A partir do momento que você aproxima o elétron do núcleo, existe uma força de interação, e as forças de interação geram energias de interação, estão associadas, segundo a nossa convenção, com valores negativos. Então, o valor nível fundamental, nível de menor energia, tem esse valor aqui de energia, menos 13,59. Só que lembra, n igual a 1,
ele só tem duas combinações possíveis, ou seja, a gente só consegue colocar 2 elétrons aqui. O terceiro elétron já vai para o nível de energia igual a 2, entrar nos orbitais do tipo 2s e 2p. Por isso que a gente faz a distribuição da forma como a gente faz. Começa pelo orbital 1s, depois 2s, depois 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f e assim por diante. Aqui a gente tem uma representação. Cada um desses números quânticos principais vai estar associado com uma certa camada, K, L, M, N, O. Para cada uma dessas camadas a gente tem diferentes conjuntos de orbitais de acordo com as regrinhas que a gente tinha mostrado anteriormente. Então, camada 1, só o orbital 1s. Camada 2, a gente vai ter 2s, 2p. Camada 3, 3s, 3p, 3d. Isso daqui não aparece. Camada 4, a gente vai ter 4s, 4p, 4d e assim por diante. Essas camadas aqui são mais internas. A notação que estava escrita aqui é como se fosse uma notação cumulativa, tá? Mas cada uma dessas camadas tem esses valores associados. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4p, 4d e assim por diante. Quando a gente fala que os orbitais definem regiões do espaço, cada um deles vai ter uma geometria bem definida. Então, orbitais do tipo S, eles têm essa geometria esférica ao redor do núcleo. Já orbitais do tipo P, tem o que a gente chama de nódulo, lóbulo. Uma região central, você não tem nenhuma densidade de probabilidade aqui. Então essa região aqui, o que a gente chama de densidade de probabilidades, significa para a gente que existe uma probabilidade de encontrar o elétron dentro dessa região. Essas superfícies aqui são definidas de tal forma que você tenha 95% de probabilidade de encontrar o elétron dentro do volume definido por essa superfície. Então esses são os orbitais 2p. Note que a gente tem 3 tipos de orbitais 2p, cada um deles tem uma geometria diferente. Aqui ele está alinhado com o eixo Z, aqui com o eixo X e aqui com o eixo Y. Esses são os orbitais SP. Esses são os orbitais D. De novo, eles têm uma região central com deficiência de elétrons, a gente não espera encontrar elétrons aqui, e vai ter um arranjo geométrico diferente dos outros orbitais. Esse desenho é muito importante na hora da gente entender as ligações químicas. Para que uma ligação química aconteça, a gente precisa que 2 orbitais interajam, ou seja, exista uma proximidade física entre eles, e além disso eles têm que ter valores de energia semelhantes. Se essas duas condições forem satisfeitas, estabelece-se uma ligação entre esses 2 orbitais atômicos, dando origem ao que a gente chama de um orbital molecular. Mas isso a gente vê mais para frente. Bom, pessoal, a partir do momento que a gente sabe que existem orbitais, que eles têm diferentes valores de energia, que eles são definidos pelos diferentes números quânticos, a gente pode dar prosseguimento e passar para configuração eletrônica ou distribuição eletrônica. Aquele procedimento que provavelmente vocês vão lembrar no ensino médio. A gente desenha algumas caixinhas, são os orbitais 1s, 1p, e aqui dentro a gente coloca diferentes elétrons, 1s2, 1s, 1s2, aqui coloca os elétrons do tipo P, sempre em caixinhas separadas, depois começa a preencher o segundo elétron da esquerda para a direita. Então, esse procedimento que a gente fazia de distribuição de elétrons significa o quê? O que a gente está fazendo nessa distribuição de elétrons? A gente está colocando os elétrons aqui de acordo com os valores de energia de cada um deles. 1s, 1s2, 2s2, 2p6. Ou seja,
distribuindo elétrons do valor de menor energia, orbital de menor energia, para os orbitais de maior energia. Isso dá origem à distribuição eletrônica que a gente chama de estado fundamental, que é aquele de menor energia. Então, fazer a distribuição eletrônica significa preencher os orbitais com o número total de elétrons. Como que a gente descobre qual que é o número total de elétrons para um certo elemento, para um certo átomo? A gente já viu isso daí. A gente conhece o Z, o número de prótons que um certo elemento tem, e além disso a gente leva em consideração a carga. Se a carga for igual a zero, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se a carga for mais 1, por exemplo, isso indica que o número de prótons é uma vez maior do que o número de elétrons, ou seja, o número de prótons menos 1 é igual ao número de elétrons, e assim por diante. Quantos elétrons a gente coloca por orbital? O orbital 1s, cada um dos orbitais p, são sempre 2 elétrons, de acordo com o princípio de exclusão de Pauli. Eles entram cada um com spin. Primeiro elétron com spin para cima, segundo elétron com spin para baixo. Que ordem que a gente vai seguir? É a ordem do estado fundamental. Qual que é o estado fundamental? A gente preenche primeiro os níveis de menor energia e vai gradativamente subindo até os níveis de maior energia, de acordo com a quantidade de elétrons que a gente tem que alocar nesses diferentes orbitais. Para definir a escala de energia, a gente utiliza o diagrama de Pauli. Obviamente vocês já viram. Aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. Ou seja, cada uma dessas linhas corresponde às diferentes camadas. Ó, camada 1, 2, 3, K, L, N, e assim por diante. Na hora de fazer a distribuição, a gente segue esse caminho tortuoso aqui na diagonal da extrema direita para a extrema esquerda. Consegue observar? Deixa eu colocar um outro apontador. Ó. Então a gente vai distribuir primeiro 1s2, depois 2s2, depois 2p6, o próximo 3s2, próximo 3p6, o próximo vai ser o 4s2, não o 3d10. Nota que a gente segue a diagonal aqui, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 e assim por diante. Então essa é a lógica que a gente utiliza para fazer a distribuição de elétrons. Vamos dar alguns exemplos aqui. Para isso a gente escolhe alguns elementos em particular. Aqui a distribuição já está dada, mas vou fazer junto com vocês aqui do lado, só para a gente ter uma ideia. Então a gente desenha caixinha. Lítio, ele tem número atômico 3, significa que ele tem 3 prótons no núcleo. Se for o lítio 0, com uma carga 0, isso indica para a gente também que ele vai ter 3 elétrons dentro do núcleo. Lembra que quando a gente não representa a carga, indica que a carga é 0 para a gente. Então, no total, a gente tem 3 elétrons para distribuir. A gente começa por qual orbital? Orbital 1s. Coloca, preenche com o primeiro elétron, preenche com o segundo elétron. Já tem 2 elétrons, mas esse orbital está completamente preenchido. O que a gente faz? Passa para o próximo orbital. Próximo orbital, de acordo aqui com o diagrama de Pauli, ó, 1s2 já está preenchido. Próximo orbital é o orbital 2s. Então aqui 2s. E falta quantos elétrons? Falta só um. Então, a gente colocou um aqui, já está distribuído. Próximo, berílio. Berílio tem 4 elétrons. Então, o orbital 1s ele é completamente preenchido. A gente preenche primeiro o spin para cima, depois o spin para baixo. O orbital 2s também só cabem 2 elétrons lá, mas é o que está faltando para a gente. A gente já colocou 2 aqui, total são 4, faltam 2. Coloca o segundo par aqui. Esses casos são mais simplificados.
partir do carbono, a gente já tem que ocupar orbitais diferenciados. Nesse caso, a gente vai entrar no orbital 2p. Então, o carbono tem 6 prótons, consequentemente 6 elétrons, se ele tiver carga zero. São 6 elétrons para distribuir nessas diferentes caixinhas. Como funciona? Você coloca lá primeiro orbital 1s, faz a distribuição, primeiro elétron, segundo elétron, spin para baixo, esse orbital está preenchido. Passa para o próximo, orbital 2s, vai incorporar lá também 2 elétrons, um com spin para cima, o outro com spin para baixo. Esse orbital está preenchido, passa para o próximo. O próximo é o orbital 2p. Lembra que no 2p, orbitais do tipo p, a gente tem 3 caixinhas associadas, cada uma delas podendo comportar até 2 elétrons. Ou seja, os orbitais do tipo p, no total a gente consegue associar 6 elétrons com ele. A gente já utilizou 1, 2, 3, 4, então já tem 4 elétrons, só que o total é 6, então faltam 2. Então a gente vai preencher aqui de acordo com o que a gente chama de regra de Hund. O que a regra de Hund diz para a gente? Na hora de preencher orbitais desse tipo aqui, a gente coloca eles em caixinhas separadas, inicialmente com o spin na mesma direção. Isso por quê? Porque é uma situação que minimiza a energia do átomo como um todo, quando os elétrons estão com spin emparelhado. Então, o primeiro elétron você coloca aqui nessa primeira caixinha, o segundo elétron não vai entrar aqui na primeira caixinha, você pula para a próxima, que é essa daqui. A partir desse momento, você já tem 6 elétrons no total, a distribuição eletrônica já está ok. Se em vez de carbono, por exemplo, fosse o oxigênio, que tem 8 prótons e 8 elétrons, a gente colocaria mais um elétron aqui e o próximo elétron já cairia aqui emparelhado. Então, a partir do momento que você completou cada uma das caixinhas individualmente, a gente passa para a caixinha inicial de novo e começa a completar com o elétron com spin invertido, spin negativo. Aqui é o caso do oxigênio, por exemplo. Ó, preencheu aqui, 1s2, 2s2, primeiro elétron, segundo elétron, terceiro elétron, e o quarto elétron vem aqui emparelhado com o primeiro. Então essa é a forma que a gente representa. Essas caixinhas aqui facilitam a visualização, mas eventualmente você pode trabalhar, fazer a distribuição simplesmente escrevendo aqui 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e assim por diante. Depois que você pratica bastante, fica bastante intuitivo, imediato fazer a distribuição já utilizando essa nomenclatura aqui embaixo. Mais alguns exemplos aqui, no caso do neônio. Neônio é um gás nobre, se você olhar a tabela periódica, vai ver que ele está lá no extremo direito. A distribuição eletrônica vai dar origem a essa configuração. E nota uma coisa interessante, a última camada preenchida, ela está totalmente preenchida. A mesma coisa com o argônio. O argônio tem 18 elétrons no total, então ó, são 18 flechinhas que a gente tem que preencher. Para isso a gente usa todos os orbitais até o orbital 3p6. Nota que aqui a última camada ela também está completamente preenchida. E olha que interessante, esses gases aqui, observa-se experimentalmente que eles são muito inertes. Será que tem alguma correlação entre o fato de eles terem essa camada final aqui totalmente preenchida e o fato deles serem inertes, serem pouco reativos? Provavelmente tem. Né? Isso indica para a gente que essa última camada aqui é importante na hora de trabalhar ou descrever a reatividade dos diferentes átomos. É tão importante que a gente chama de camada de valência, a última camada preenchida. Nesse caso aqui dos gases nobres, ela está completamente preenchida, mas para outros átomos, por exemplo, ó, o átomo de carbono, ela não está completamente preenchida. A gente tem uma distribuição diferente aqui. Ó, notem que a gente tem só 4 elétrons aqui na camada de valência, que é a 2s mais 2p, 2p2. Então, para carbono, a gente tem
essa distribuição de valência, 4 elétrons na camada de valência, a última camada preenchida. Camada é tudo aquilo definido por um número quântico, nesse caso o número quântico principal 2. E olha que interessante, o silício, embora tenha um número de prótons diferente, na hora que você faz a distribuição eletrônica para ele, a última camada também vai ter 4 elétrons lá. Já no caso do oxigênio, a gente tem total de 6 elétrons na camada de valência. Para o enxofre, tem um número atômico diferente, mas a distribuição eletrônica ainda gera uma camada de valência também com 6 elétrons. Então, notem que elementos distintos possuem o mesmo número de elétrons na camada de valência. Uma forma de visualizar ou focar nossa atenção só nessa camada de valência é através do que a gente chama de estruturas de Lewis. Estruturas de Lewis, elas identificam a quantidade de elétrons só na última camada, ou camada de valência. Então, para o sódio, por exemplo, o sódio tem 11 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6. Aqui a gente já tem um total de 10 elétrons, falta 1. O próximo vai entrar na camada 3s1. Então, está no número quântico principal 3, na camada 3 aqui, KLN, a camada M. Nessa camada a gente tem um único elétron. Então, a gente pode representar na forma de estrutura de Lewis dessa maneira aqui, o sódio, o elemento sódio com um único elétron. Se você fizer a distribuição para o cloro, você vai ver que a camada de valência dele tem total de 2 mais 5, 7 elétrons. Então a gente pode representar dessa forma aqui, 7 elétrons no total. Sódio mais é o sódio que perdeu um elétron, ele tem um elétron a menos. Então, ele tinha essa distribuição eletrônica, esse elétron aqui foi embora, saiu para fora do átomo, deu origem ao sódio mais. Essa camada aqui não está mais preenchida, ela deixa de fazer parte do jogo. A última camada dele é essa daqui. Nota que ela está completamente preenchida, tem a mesma característica da configuração de gás nobre. Então o sódio mais, ele não tem nenhum elétron ao redor. Cloro menos é um átomo de cloro, como a gente tinha a distribuição eletrônica anterior, só que ele está com uma carga negativa a mais, ou seja, ele ganhou um elétron, tem um elétron a mais aqui. Isso faz com que ele tenha essa configuração eletrônica e essa estrutura de Lewis associada, ou seja, 8 elétrons na camada de valência. Olha que interessante quando a gente pega os elementos da tabela periódica e faz essa distribuição de elétrons de acordo com a estrutura de Lewis, ou seja, só os elétrons na camada de valência. Conforme a gente anda, aumenta o número atômico, ele aumenta de 1 até 8 da esquerda para a direita na tabela periódica. Pode consultar a tabela periódica, você vai ver essa distribuição de elementos aqui, ou seja, aumenta de 1 em 1 o número de elétrons até chegar nesse valor de 8. Agora o próximo, número atômico 11, já volta para o valor 1, e assim por diante. Ou seja, ao longo da tabela periódica a gente nota uma periodicidade do número de elétrons na camada de valência. Será que essa periodicidade de elétrons na camada de valência é responsável pelas periodicidades de comportamento químico que a gente observa também? Provavelmente sim. Então, alguns elementos possuem a mesma configuração eletrônica na camada de valência: carbono, silício, germânio, oxigênio, enxofre, selênio. Além disso, note-se experimentalmente que esses elementos possuem propriedades químicas e reatividades semelhantes. Por isso é conveniente catalogar eles em compartimentos semelhantes. Quem dá o catálogo para a gente é a tabela periódica. Então, você vai notar que carbono, silício, germânio, estânio, todos eles aqui estão na mesma coluna. Isso indica que todos eles têm a mesma configuração de valência, ou seja, 4 elétrons na camada de valência. Aqui nitrogênio, fósforo, arsênio, 5 elétrons na camada de valência, e assim por diante. Ou seja, a distribuição que a gente observa na tabela periódica está associada com o número de elétrons na camada de valência de cada um deles, a distribuição eletrônica de cada um deles. Então, por exemplo, os elementos que estão aqui, eles vão terminar a distribuição eletrônica com S1. Aqui, S2. Pulando aqui os metais de transição, eles têm uma diferença. A gente vem aqui para o boro, aqui S2, P1,
S2P2, S2P3, S2P4, S2P5, S2P6. Então, simplesmente identificando a posição do elemento na tabela periódica, a gente já tem uma ideia de qual que vai ser a camada de valência desse elemento, desse átomo. A diferença aqui dos metais de transição é que ele tem orbitais do tipo D semi-preenchidos. Tabela periódica. A gente consegue observar a estrutura dela, ver que ela tem uma separação em termos de colunas. Todos os elementos da mesma coluna terão configuração eletrônica similar, ou seja, vão terminar com o mesmo tipo de camada de valência. Além disso, a gente tem aqui diferentes linhas. Cada uma dessas linhas está associada com o número quântico principal. Aqui, ó, n igual a 1, então só tem orbitais do tipo 1s. Aqui, n igual a 2, então orbitais do tipo 1s, 2s e 2p. E assim por diante, 3s, 3p, 3d e assim por diante. Quem descobriu a estrutura ou identificou a estrutura da tabela periódica foi Mendeleev. Olha que postura convidativa dele aqui. Então, um livro muito divertido, chama O Sonho de Mendeleev, conta a história do desenvolvimento, do entendimento da matéria, da química, dos diferentes elementos químicos. E uma coisa interessante de notar, a inspiração que Mendeleev teve para descrever a estrutura da tabela periódica foi a partir do jogo de solitária. No jogo de solitária, você tem aqui as diferentes cartas linkadas de acordo com o ranking. A história conta que Mendeleev estava viajando em trem, queria passar o tempo, montou um jogo de solitário. Na época ele estava muito interessado em elementos químicos, distribuição periódica, propriedades periódicas, e ele tinha também cartas dos diferentes elementos químicos. E ele fez a associação entre essa distribuição em forma de colunas e linhas para as cartas de um baralho com colunas e linhas para as cartas de elementos químicos que ele conhecia e notou que existia um padrão de comportamento. Foi a partir daí que surgiu a tabela periódica com a distribuição que ela tem atualmente. Bom, pessoal, nós vimos que a distribuição eletrônica dá origem a uma distribuição periódica do número de elétrons nos orbitais de valência. Será que essa distribuição periódica dos elétrons dá origem também à distribuição periódica de propriedades químicas e propriedades dos diferentes elementos? A gente vai ver que sim. Para isso a gente vai introduzir uma série de propriedades que têm essa característica periódica. A primeira delas, que é importante descrever, é o que a gente chama de carga nuclear efetiva, normalmente representada por esse símbolo aqui, Z, efetivo, é o que a gente chama de carga efetivamente sentida pelos elétrons de valência, os elétrons que estão ali na última camada preenchida. Por que a gente fala de carga efetivamente sentida? Porque os elétrons das camadas mais internas eles vão blindar a carga do núcleo. Então aqui eu trago o exemplo do magnésio. Esse magnésio você faz a distribuição eletrônica dele, são 12 elétrons no total, 1s2, 2s2, 2p6, aqui tem 10, faltam 2, 3s2. Então o magnésio tem 2 elétrons na última camada, camada de valência, são esses dois representados aqui, ó, na camada M. Ele tem 2 elétrons na camada K, está aqui em algum redor, e 8 elétrons na camada L. Está junto aqui representadas, as camadas K e L estão todas representadas numa só aqui. Então nessas camadas mais internas, a gente tem um total de 10 elétrons. A carga do núcleo é 12, só que esses 10 elétrons que estão aqui ao redor blindam essa carga total 12 aqui, do que o elétron aqui na camada de valência vai efetivamente sentir. Então, ó, imagina um elétron que está aqui, em vez de sentir uma atração por uma carga 12,
na verdade vai sentir uma atração por uma carga inferior, por exemplo 2, a diferença entre 12 e esses 10 que estão aqui ao redor. Então, neste caso, o que a gente chama de carga nuclear efetiva seria igual a 2, que é a diferença entre a carga do núcleo e a carga dos elétrons que estão nas camadas mais internas, sem ser aquela camada de valência. Qual que é a tendência periódica da carga nuclear efetiva? Bom, ao longo do período são as linhas na tabela periódica. Então, ao longo do período, a carga nuclear efetiva aumenta. Então, ó, a setinha aumentando nessa direção aqui. Por que ela aumenta? Porque a gente está aumentando a carga do núcleo da esquerda para a direita. Só que, no entanto, o número de elétrons das camadas internas se mantém constante. Então, ó, a gente está aumentando esse valor aqui continua o mesmo. Os elétrons aqui vai aumentando o número de elétrons na camada de valência, mas o que realmente conta na determinação da carga nuclear efetiva são os elétrons nas camadas mais internas que já não estão variando, só varia aqui na camada mais externa, a camada de valência, que não conta para essa carga nuclear efetiva. Além disso, vocês vão notar que a carga nuclear efetiva ela aumenta nessa direção, ou seja, ela diminui com o aumento do número de camadas. Porque quanto maior o número de camadas, mais afastado está o elétron com respeito ao núcleo, menor vai ser o sentimento de atração que ele vai sentir. Bom, essa é a carga nuclear efetiva, a atração efetiva que o elétron de valência sofre com respeito ao núcleo. Essa atração efetiva vai influenciar uma outra propriedade periódica, que é o que a gente chama de raio atômico. O raio atômico, de certa forma, mede o tamanho de cada um dos átomos. Aqui a gente tem a tabela periódica, só que, em vez de trazer os diferentes elementos, a gente traz também o tamanho de cada um deles. E aqui a gente já consegue notar algumas coisas. Ó, o tamanho começa grande aqui do lado esquerdo e diminui conforme a gente caminha ao longo da tabela periódica. Olha que interessante, a gente está adicionando mais elétrons, né, conforme a gente caminha aqui ao longo da tabela periódica, e o tamanho está sendo diminuído. Isso que é importante a ideia de carga nuclear efetiva, como a gente vai ver. E aqui no sentido de cima para baixo, aumenta o tamanho do raio atômico, porque aumenta o número de camadas eletrônicas. Você precisa de uma região espacial maior para conseguir incorporar todos os novos elétrons. Quais são as tendências então que a gente observou? Raio atômico aumenta da direita para a esquerda. Então aqui maior raio atômico. E ele aumenta também de cima para baixo na tabela periódica. Isso indica para a gente o quê? Que os elementos de maior raio atômico estão localizados aqui nessa região da tabela periódica. E os de menor raio atômico estão localizados nessa região aqui da tabela periódica. O que explica esse comportamento? Ele aumenta de cima para baixo porque aumenta o número de camadas eletrônicas. Então, maior quantidade de espaço necessária para acomodar quantidade crescente de elétrons que a gente tem aqui. Por exemplo, o hidrogênio tem só um elétron. Já o rubídio tem 37 elétrons. Precisa de um espaço maior para acomodar toda essa quantidade de elétrons. E ele vai diminuir ao longo do período. Diminuir é no sentido da esquerda para a direita, ou seja, daqui para cá diminui o raio atômico. Da esquerda para a direita diminui o raio atômico. Olha lá, ó. Daqui para cá diminui o raio atômico. Por quê? O que está acontecendo aqui? Lembra que a gente falou da carga nuclear efetiva, que ela aumenta da esquerda para a direita? Ou seja, os elétrons nesses elementos aqui eles sofrem uma atração maior com respeito ao núcleo do que os elétrons aqui. Por quê? Porque o número de elétrons nas camadas internas continua o mesmo, mas a carga nuclear está sempre aumentando. Isso faz com que a carga nuclear efetiva aumenta nesse sentido,
Se o elétron aqui ele sofre uma atração com uma carga nuclear efetiva maior, a tendência dele é se comprimir, ficar cada vez mais próximo do núcleo. Isso que faz com que o raio atômico seja menor nesse caso aqui do que nesse caso. Então, o que explica aqui a diminuição ao longo do período, ou seja, da esquerda para a direita, é que a carga nuclear efetiva aumenta da esquerda para a direita, o elétron é mais fortemente atraído com respeito ao núcleo e ele se aproxima mais do núcleo, fazendo o raio atômico diminuir. Aqui a gente mostra um gráfico do raio atômico em função do número atômico. O número atômico corresponde ao número de elétrons, por exemplo. Aqui a gente nota hidrogênio, hélio, lítio, lá para cima. Onde está o lítio na tabela periódica? Desse lado aqui, como a gente comentou, lítio tem está do lado esquerdo da tabela periódica, uma atração pequena do elétron com respeito ao núcleo, uma carga nuclear efetiva pequena, faz com que ele seja menos atraído. E, consequentemente, vai seguindo essa tendência, por isso que a gente chama de propriedades periódicas, porque a gente nota uma periodicidade aqui no raio atômico. Próxima propriedade, energia de ionização. Ionização significa formar um íon. Energia de ionização é a energia necessária para formar um íon. O que está associado à formação de um íon? Exatamente se partir de um certo elemento, um elemento genérico aqui A, formar o íon associado, o cátion nesse caso, né, que é o íon com carga positiva, e conseguir ejetar esse elétron. Nota que esse elétron está ligado ao átomo, então você precisa fornecer uma energia para que esse elétron se desprenda do átomo. Energia de ionização, então, é a energia mínima necessária para remover esse elétron do átomo. Ela é medida nessa unidade aqui, kilojoules por mol. Joule é uma unidade de energia, né? E a gente normaliza pela quantidade em mols da substância. Por exemplo, num exemplo aqui do titânio. O titânio tem essa configuração eletrônica. Aqui uma coisa importante a falar a respeito de configuração eletrônica. Às vezes, o que a gente faz para simplificar a distribuição eletrônica é a seguinte: as camadas mais internas a gente representa como uma estrutura, a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo. Então, se você olhar lá na tabela periódica, vamos lá, olha, titânio. Titânio está aqui. Ele tem a mesma configuração eletrônica do argônio, que é o último gás nobre, mais 1, 2, 3, 4 elétrons. Então, notem, 3d2, 4s2. Se você retirar um elétron aqui, você vai retirar um elétron da última camada preenchida, que é a camada 4s2. Então, se você retirar um elétron daqui, vai ficar com essa configuração eletrônica aí, 4s1, e esse elétron vai ser ejetado. Nota o seguinte, para conseguir retirar esse elétron, a gente tem uma variação de entalpia, uma energia associada a esse processo positiva. Na nossa conversão, sempre que a gente tem uma variação de entalpia positiva, significa que a gente teve que fornecer energia para o processo acontecer. Então, esse processo de ionização aqui, ele requer que você forneça 658 kJ por mol de energia. Isso para que 1 mol de titânio seja ionizado. Se a gente estivesse falando de 2 mols, seria o dobro dessa quantidade. Okay? Então, essa é uma quantidade de energia normalizada. Isso é o que a gente chama de primeira energia de ionização, a energia necessária para retirar o primeiro elétron. Qual que é a tendência periódica da energia de ionização? Ela aumenta ao longo do período, ou seja, da esquerda para a direita, e ela diminui ao longo do grupo, ou seja, de cima para baixo a energia de ionização diminui. E aqui quem ajuda a explicar novamente é a carga nuclear efetiva. O que acontece? Da esquerda para a direita aumenta a carga nuclear efetiva, ou seja, o elétron está se sentindo mais fortemente atraído com relação ao núcleo. Se ele está mais fortemente atraído, consequentemente é mais difícil retirar ele. Ou seja, você precisa de uma energia maior. Por isso que a energia de ionização é maior aqui. Você precisa de uma energia maior para conseguir ionizar esses elementos. Já
Aqui, ó, de cima para baixo, o que está acontecendo? A carga nuclear efetiva diminui. Por quê? Porque os elétrons aumentam o número de camadas, aumenta o raio atômico, os elétrons estão mais afastados, os elétrons de valência estão mais afastados do núcleo. Consequentemente, é mais fácil você a atração que eles sentem com respeito ao núcleo é menor, é mais fácil você conseguir retirar um elétron que sente uma atração menor com respeito ao núcleo. Então essa é a forma de entender as tendências de energia de ionização. Aqui a gente está vendo valores de energia de ionização com respeito ao número atômico. Nota que o maior valor de energia de ionização corresponde aos gases nobres. É deles que é mais difícil você conseguir tirar elétrons. Os menores valores de energia de ionização correspondem aos metais alcalinos, aqueles que estão aqui do lado esquerdo da tabela periódica. É muito fácil você retirar elétrons desses metais alcalinos, é difícil retirar elétrons dos gases nobres. De novo, você vê esse comportamento serrilhado que indica uma propriedade periódica, ou seja, ela varia de forma periódica com o aumento do número atômico. A gente falou da primeira energia de ionização, só que o titânio ele tem aqui 4 elétrons nas últimas camadas dele. Então é possível a gente tirar mais que um elétron. Só que o que acontece? A gente tira o primeiro elétron, essa energia de ionização. Para retirar o segundo elétron é mais difícil. Notem que você precisa de um valor de energia maior. Por quê? Porque antes você estava retirando o elétron de um elemento que estava com uma carga zero. Agora você vai retirar, a partir da segunda energia de ionização, você vai retirar um elétron de um elemento que está com uma carga positiva. Então é mais difícil retirar esse elétron, porque ele sente uma atração maior com respeito ao núcleo. E assim por diante. Notem que essa energia de ionização é cada vez maior. Além disso, tem uma coisa interessante que ela dá um grande salto aqui da quarta para a quinta energia de ionização, que é justamente quando a gente já consumiu todos esses 4 elétrons, que corresponde a essa situação aqui. O próximo elétron que a gente vai retirar é como se fosse da configuração do argônio. A gente já sabe que tem uma energia de ionização muito alta. Por isso essa grande descontinuidade aqui do quarto para a quinta energia de ionização. Próxima propriedade, afinidade eletrônica. Essa é a propriedade oposta, é o que a gente chama de energia liberada durante a incorporação de um elétron por um certo elemento, por um certo átomo. Então aqui de forma genérica um átomo X, ele incorpora um elétron formando um ânion e nesse processo ele pode liberar calor. No caso do cloro, por exemplo, o cloro tem essa distribuição eletrônica, é a mesma configuração eletrônica do neônio, mas 7 elétrons no total. Se ele ganha um elétron, ele vai adquirir a mesma configuração eletrônica do argônio. Vamos dar uma olhadinha na tabela periódica. O cloro está aqui, ele tem a mesma configuração eletrônica do neônio, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Se ele ganhar um elétron, ele passa para a configuração eletrônica do argônio. Esse processo acontece com liberação de calor. Então, já introduzindo a ideia aqui de ΔH, como a gente tinha comentado, nesse caso aqui o ΔH é negativo, significa que esse processo libera calor para o ambiente. É um processo que é provavelmente espontâneo, acontece espontaneamente. Ou seja, o cloro tem uma tendência natural a ganhar elétron, roubar elétron de alguém para ficar com um excesso de carga negativa. A afinidade eletrônica aumenta aqui ao longo do grupo, ou seja, da esquerda para a direita. De novo, a carga nuclear efetiva ajuda a gente a explicar, né? O que acontece? Os elementos aqui têm uma carga nuclear efetiva relativamente alta, ou seja, a incorporação de um novo elétron, esse novo elétron vai sentir uma grande atração com respeito ao núcleo. Se ele sente uma grande atração com respeito ao núcleo, esse processo é bastante espontâneo, ou seja, ele libera energia, ou seja, afinidade eletrônica alta. E vice-versa. E ao longo do período ele vai diminuir. De novo, carga nuclear efetiva diminui ao longo do grupo e o raio atômico aumenta,
Consequentemente, o elétron que entra nesses elementos aqui, ele não sente uma atração tão forte com respeito ao núcleo. Então esse processo não é tão espontâneo quanto seria o processo de incorporação de elétrons por esses elementos aqui. Aqui um gráfico de afinidade eletrônica com respeito ao número atômico. Nota que a gente tem novamente o gráfico serrilhado, indicando para a gente que é uma propriedade periódica. Os maiores valores aqui de afinidade eletrônica, os valores mais negativos, ou seja, mais espontâneos, são para flúor, cloro, bromo e iodo, quem está ali na penúltima coluna da tabela periódica. São justamente os elementos que gostam mais de ter maior facilidade de incorporar elétrons. Bom, a gente comentou que as propriedades periódicas surgem da distribuição periódica de elétrons na camada de valência. Agora, o que a gente quer associar são essas propriedades periódicas e como elas vão influenciar as reatividades dos diferentes elementos. Quando a gente olha para a tabela periódica, além da distribuição entre grupos e períodos, a gente tem uma distribuição em termos de reatividades de cada um dos diferentes compostos, diferentes elementos aqui. Então, aqui, nesse primeiro grupo, a gente tem os metais alcalinos. Nesse segundo, metais alcalinos terrosos. Aqui, esses elementos intermediários são conhecidos como metais de transição, são caracterizados pela banda D parcialmente preenchida. Aqui em roxo a gente tem semimetais. Aqui esse conjunto são o conjunto dos não metais. E aqui os últimos são os gases nobres. Eles são distribuídos dessa forma justamente pelas propriedades. Como a gente viu, energia de ionização é menor aqui desse lado esquerdo, energia de ionização é maior aqui desse lado direito. A afinidade eletrônica é alta aqui, a afinidade eletrônica é baixa aqui. Essa diferença de comportamento entre energia de ionização e afinidade eletrônica vai influenciar as propriedades de cada conjunto de elementos aqui. Ou seja, durante reações químicas, esse conjunto aqui tem uma tendência a perder elétrons. Já esse conjunto aqui da direita tem uma tendência a ganhar elétrons. Aqui, só reforçando, uma tendência a ficarem positivos, energia de ionização baixa, os elementos aqui do lado esquerdo da tabela periódica. E aqui do lado direito da tabela periódica, uma tendência a ficarem negativos. Eles têm uma afinidade eletrônica alta, eletronegatividade alta também quando estabelecem ligações químicas. Tudo isso vai influenciar a natureza dos compostos formados por esses diferentes elementos. Os gases nobres têm uma tendência a ter a camada de valência completamente preenchida, eles não participam de ligações muito raramente. Então notem que o caráter de ligação deve se alterar conforme a gente caminha ao longo da tabela periódica. Aqui a gente está mostrando alguns compostos com cloro, então todos eles têm um cloro aqui como elemento final, e a gente está alterando o primeiro elemento que está se coordenando esse cloro. Então no caso do sódio, cloreto de sódio, cloreto de magnésio, cloreto de alumínio, cloreto de silício. Aqui a gente já tem substâncias que vão ter um caráter que a gente chama de mais covalente. Aqui, qual que é a característica dessas substâncias aqui? Elas são formadas por elementos que têm propriedades muito diferentes. O sódio tem uma energia de ionização baixa, o cloro tem uma afinidade eletrônica alta. Então, na formação desse composto, a tendência é que o sódio perca um elétron e o cloro receba um elétron do sódio. Isso gera uma ligação que a gente chama de ligação do tipo iônica, caráter mais iônico para esse lado aqui. Já para esse outro lado aqui, não tem uma diferença muito grande entre propriedades. Todos os elementos estão próximos na tabela periódica, consequentemente as propriedades deles são relativamente próximas. Eles conseguem estabelecer ligações químicas, só que as ligações químicas vão ter um caráter que a gente diz de covalente. Em vez de ter transferência de elétron, a gente vai ter compartilhamento de elétrons entre essas substâncias. Então, dependendo da posição na tabela periódica, a gente tem tipo de ligação diferente entre os diferentes elementos. Bom, isso basicamente
encerra o conteúdo da aula de hoje. A gente saiu de modelos atômicos, quântica. A quântica ajuda a gente a entender distribuição eletrônica, porque a gente segue aquele caminho, 1s2, 2s2, 2p6, a partir da distribuição eletrônica. A gente consegue identificar qual que é a camada de valência dos diferentes átomos. Isso ajuda a explicar a gente as propriedades periódicas, energia de ionização, afinidade eletrônica, raio atômico e a carga nuclear efetiva. A partir de agora a gente está habilitado já a tratar de ligações químicas, o que a gente vai ver a partir da próxima aula. Beleza, pessoal? Então, até a próxima. Pessoal, seguindo a tradição dos nossos testinhos de final de aula, estou passando aqui os exercícios em sala de aula 4. Eventualmente para quem fizer, vale mais era um ponto aí na primeira prova. Então vocês podem realizar até a próxima semana e enviar a resolução, foto da resolução, por e-mail para a gente. Valeu!